Boa noite, irmãos. É uma alegria, uma satisfação poder estar novamente com vocês nessa amada igreja. A minha oração é que Deus esteja me abençoando, para que eu possa abençoá-los. E vamos combinar algo. Se a palavra esta noite não falar ao teu coração, você me perdoa. Mas se ela falar ao teu coração, você cumpre. Pode ser assim? Se não falar ao teu coração, você me perdoa. E se falar ao teu coração, então você cumpre ela, viva ela na sua vida. Amém? Eu quero trazer uma palavra. Com certeza você já deve ter lido a carta de Paulo a Filemon. Uma carta pequena que parece mais um bilhete do que uma carta. Nós queremos estar lendo esta carta e depois tirarmos algumas lições, alguns princípios da palavra de Deus para a nossa vida. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir na carta a Filemon. Essa carta é muito curiosa, porque conta uma história um pouco peculiar, um pouco diferente. Vai falar da história de um camarada chamado Onésimo, aonde que ele era escravo de Filemon. Filemon, ele tinha uma igreja em sua casa e esse escravo ele foge. E com certeza levou algo do seu patrão, né, de Filemon. E alguns teólogos acreditam que até ele possa ter roubado alguns bens. E ele foge e na esperança de gozar da sua liberdade, ele vai para Roma, só que lá em Roma ele encontra um camarada chamado Paulo. E Paulo prega a palavra de Deus a Onésimo e Onésimo se converte. E agora gera um problema. Porque Onésimo, agora convertido, ele precisa voltar a Filemon para acertar as coisas. Só que ele, como sendo um escravo fugitivo, ele tem que sofrer alguma consequência do seu ato de fugir. Por outro lado, Filemon, ele é um homem que tem muitas qualidades, e dentro delas é um homem amoroso. E ele precisa receber agora esse escravo fugitivo e penalizá-lo. E o que ele faz agora? Se Filemon perdoar, abre precedentes para os outros escravos supostamente dizerem que se converteram para fazer coisas erradas. Se ele não faz nada, isso pode acontecer. E se ele castigá-lo, talvez aquele testemunho que ele tem de ser um homem amoroso, né, cai por terra. Como que ele vai tratar agora? Uma situação muito complicada. E Paulo, então, tenta ajudar e escreve esta carta. Eu quero ler com os irmãos toda ela, depois a gente quer tirar alguns princípios dessa palavra para a nossa vida hoje. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor
me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousado, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Até aqui, o bilhete que Paulo escreve. O pano de fundo é este, o enredo é este. E a interpretação do texto é essa, é muito simples. Mas eu quero tirar alguns princípios desse texto que a gente pode aplicar em nossa vida prática, no nosso dia a dia. E o primeiro princípio que eu quero tirar está do versículo 1 ao versículo 7. Primeiro, olhar as qualidades das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, olhar as qualidades das pessoas. Paulo, ele é expert em fazer isso. Primeiro, ele fala das qualidades antes de falar dos pecados, né? E assim ele faz aqui também. Primeiro, ele vai falar das qualidades de Filemon e vai falar da grande alegria que ele sente quando as notícias vêm a respeito de Filemon até Paulo. E ali então ele vai exaltar essas qualidades. Aqui com Filemon ele faz isso e diz que ele está orando por Filemon. E Paulo quer que Filemon saiba que ele está orando por ele. E isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Isso é muito importante. Quando você está orando por uma pessoa, dizer para ela: olha, eu estou orando por ti. Porque é muito bom, quando a gente está passando por uma dificuldade, saber que alguém está orando pela gente, que a gente não está sozinho. E Paulo aqui faz isso, né? Fala das alegrias que teve, e nós também deveríamos fazer assim na vida cristã.
nós deveríamos, antes de olhar para os defeitos das pessoas, antes de olhar para aquilo que a pessoa fez, talvez de errado, ou para o pecado da pessoa, nós deveríamos olhar para a pessoa. Nós deveríamos olhar para as qualidades da pessoa. Por quê? Porque Deus nos trata assim. É assim que Deus olha para nós. Se Ele olhasse para a minha vida pela ótica dos meus pecados, com certeza eu não estaria mais aqui. Se Ele olhasse para nós pela ótica dos nossos pecados, nós já seríamos consumidos e a misericórdia dele não ia ter se renovado sobre nossa vida. Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele olha a pessoa, Ele olha as qualidades que cada um tem, o potencial que cada um tem. Deus nos trata assim. Ele me ama por quem eu sou e não por aquilo que eu faço. E é fácil de exemplificar como a gente distorce isso. Quando uma pessoa pode fazer tudo sempre a vida toda correto, né? E quando ele faz uma falha, pisou na bola uma vez, ele fica marcado pelas vezes que ele fez correto, certo? Não pela vez que ele pisou na bola, né? O erro da pessoa fala muito mais do que as ações positivas que ele teve. Nós olhamos pela ótica errada. E nós deveríamos olhar a qualidade da pessoa e não o pecado dela. Deveríamos amar antes de apontar. O amor deve permear todas as nossas atitudes, inclusive quando a palavra de Deus pede para que nós, como filhos de Deus, vamos repreender alguém que está em pecado, nós devemos fazer com amor. Se for sem amor, não dá certo. A pergunta é fácil? Claro que não. Não é fácil, porque nós temos que lutar contra o nosso eu. Mas devemos aperfeiçoar o amor que há em nós. Segundo princípio que eu encontro nesta carta, nós vemos do versículo 8 e 9, a vida cristã não deve ser uma obrigação, mas deve ser vivida. Repito, a vida cristã não deve ser uma obrigação, ela deve ser vivida. Paulo, aqui ele tinha total autoridade sobre Filemão para ordenar Filemão e dizer, olha, eu estou mandando Onésimo, ele se converteu comigo, simplesmente receba ele novamente, dê um cargo de confiança aí para ele e deu. Mas ele não faz isso. E ele fala aqui nesse texto que ele poderia sim ordenar, mas prefere pedir para que Filemão use amor e que Filemão escolha então fazer o certo. Deus também nos faz assim. Ele também nos dá liberdade. Ele nos dá o livre-arbítrio para nós cumprir ou não cumprir a sua palavra. Nós podemos cumprir aquilo que ele diz ou não cumprir. Nós somos livres para isso. Ele não obriga ninguém, ele não força ninguém. E neste sentido, como cristãos, também nós não devemos forçar ninguém. Não adianta nós querer forçar uma pessoa a vir no culto. Não adianta querer forçar a pessoa a aceitar Jesus. Não funciona. Quando nós queremos forçar, a gente acaba afastando. Tem que ser uma escolha. E seguir a Deus, ele deve ser uma escolha de amor e fidelidade, e não uma obrigação. O exemplo muito claro para nós entendermos isso, uma aplicação clara. Alguém te obrigou a vir na igreja hoje, cultuar a Deus? Por que você veio? Você foi obrigado?
Deus não te obriga a vir à igreja. Deus não obriga você a amar o teu próximo. Deus não te obriga a viver o Evangelho. É eu que preciso, por amor e fidelidade a Deus, o fazer. A vida cristã deve ser vivida, não por obrigação, mas por amor. Terceira lição está no versículo 12. A conversão, ela não ausenta as nossas responsabilidades. A conversão não me ausenta de pagar o preço, se for o caso e se for preciso, de acertar as contas. Ela não ausenta de pedir perdão. Se eu magoei, se eu fiz coisas erradas com as outras pessoas e agora eu me converto, pelo contrário, isso não me ausenta de ir acertar as coisas, mas me motiva a ir acertar, porque agora eu preciso fazer isso. E aqui Onésimo não foi diferente. Ele precisava voltar ao seu Senhor para acertar as contas. E precisava talvez sofrer as consequências. E talvez acertar as contas do passado traga prejuízo, traga um preço alto, mas nós devemos acertar as contas para colocar a nossa vida diante de Deus em dia. Nós, como cristãos, temos este dever. E deixa eu abrir outro parêntese. Se eu pagar o preço por causa de algo que eu fiz de errado, isso não é castigo, não é sofrimento. É pagamento de preço. Eu estou pagando por aquilo que eu mesmo fiz. Eu costumo dizer que nós, como seres humanos, nós conseguimos nos enrolar muito bem sozinhos. Não precisamos de muita ajuda. A gente mete os pés pelas mãos e faz as coisas erradas, depois a gente precisa consertar. Esse é o dever de todo cristão. Nós não podemos nos ausentar das nossas responsabilidades. Quarta lição que eu aprendo nesta carta está no versículo 16. Perante Cristo, todos nós somos iguais. Na sociedade, no mundo, ali fora, você vê uma hierarquia de poder, de quem tem mais dinheiro, né? Quem tem um cargo superior. Dentro da igreja, nós somos todos ovelhas. Nós somos ovelhas de um único pastor, todos. Não tem maior nem menor. Todos somos iguais perante a Deus. Não devo respeitar alguém pelo cargo que ele assume ou posição social que ele tem, mas eu devo respeitar as pessoas porque elas são pessoas, porque elas são como eu, porque eles são semelhança de Deus. Preciso respeitar dentro da igreja as pessoas, não porque é o presidente, não porque é o diácono, não porque o dízimo é maior, mas eu preciso, sim, respeitar porque são meus irmãos, filhos de Deus. Somos todos iguais. Gálatas 3:28 vai falar justamente isto. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, diz: assim sendo, não deve haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Independente, todos nós somos ovelha. E isso tem que ficar muito claro. Porque às vezes a gente vê dentro das igrejas, infelizmente, uma hierarquia de poder. E não é assim que funciona.
somos todos iguais. Tiago 2,9 tem um texto muito conhecido, onde fala que é pecado fazer a acepção de pessoas, ou seja, tratar uma diferente da outra, usar 2 pesos e 2 medidas. E eu não posso fazer isso. Todos são iguais. Se alguém pecar e o pastor for lá repreender, colocar talvez em disciplina, e agora o outro faz a mesma coisa, mas é o filho do presidente, o pastor não faz nada, fica quieto, fica de boa, só dá uma conversada por fora, isso é fazer acepção de pessoas. É deixar algumas mais privilegiadas do que as outras. E perante Deus nós somos todos iguais. Somos todos ovelhas. Quando tratamos as pessoas de modo diferente, nós estamos, segundo Tiago, cometendo pecado. Quinta lição que eu encontro aqui nesta carta, quinto princípio, no versículo 17 ao 19. Alguém deve pagar a conta. Onésimo tinha que voltar a Filemon e tinha uma conta a ser paga. E Paulo, então, nesse bilhete que manda, nessa carta, ele diz: coloque na minha conta, porque eu pagarei. O preço que for, coloca na minha conta. E se algum outro dos teus empregados vier reclamar, você pode falar que não ficou de graça, e eu que vou pagar. É isso que Paulo está falando. Está dando a solução que Filemon precisava para receber aquele escravo fugitivo. Aonde que pela lei, um escravo fugitivo poderia na época ser condenado até a morte. E agora ele recebe então esse escravo como irmão, sem conta nenhuma, porque quem vai pagar vai ser outra pessoa, vai ser Paulo. E esse é um princípio cristão que nós precisamos ter em nossa mente todos os dias. Cristo pagou a nossa conta. E nós estamos aqui por causa dele. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido naquela cruz, eu não estaria aqui neste domingo. E nem você também. Nós estamos aqui porque alguém pagou a conta. E nós esquecemos isso muito rápido. Tem um ditado que eu vivi na minha terra ouvindo, que o que vem fácil vai fácil. Ou que a gente só dá valor àquilo que a gente paga. E infelizmente na vida cristã muitas vezes é verdade também. Nós precisamos lembrar que a salvação, ela é de graça. E ela vem pela graça. Mas ela não foi de graça, porque alguém pagou o preço. E muitas vezes nós brincamos de ser cristãos. Muitas vezes nós brincamos de ser filho de Deus, de ser até bonzinho na igreja, né? Nós vestimos uma máscara e aqui a gente é cristão e lá fora a gente faz aquilo que o nosso coração deseja. E a gente esquece que foi pago um alto preço para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Jesus Cristo pagou um preço e foi de cruz. Você estaria disposto a pagar esse preço por você? Pensa nisso. Se a salvação dependesse de você ir para uma cruz e ter a mesma morte de Jesus, você iria? E se você precisasse fazer isso pelo outro, você faria? Jesus fez por nós. Por isso que a palavra diz que ele nos amou primeiro. Porque sem nos conhecer, ele já nos amou e se entregou por nós. E nós precisamos lembrar isso
todos os dias da nossa vida. Para que eu tivesse salvação, alguém pagou o preço. Eu e você, para podermos voltar ao Pai, alguém teve que pagar o preço. E Jesus disse para Deus: coloque na minha conta. Ele assumiu a nossa dívida. Ele nos assumiu. Eu concluo, irmãos, essas 5 lições são o suficiente para a gente pensar, refletir e talvez olhar para a nossa vida e ver aquilo que nós precisamos mudar. Talvez a forma de nos portar, talvez a forma de nós pensarmos como cristãos, para que possamos realmente ter o amor de Deus aperfeiçoado em nossos corações. Recapitulando, olhar as qualidades das pessoas antes de olhar os defeitos. Devemos viver a vida cristã não por obrigação, mas por amor e fidelidade. Precisamos assumir os nossos erros, as nossas responsabilidades. Perante Cristo, somos todos iguais e Jesus pagou o preço por mim e por você. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós queremos te louvar, Senhor, por esta palavra que estudamos nesta noite. Obrigado porque tu conservaste ela, para que hoje pudéssemos ler ela, estudar ela, tirar lições. E agora nós te pedimos a tua ajuda do teu Espírito Santo, para que possamos pôr em prática. Não é fácil, Senhor. Não é fácil, porque nós temos que lutar contra o nosso eu. E o nosso eu é mau. Nós somos maus. E nós precisamos aperfeiçoar o teu amor em nós. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, porque sozinho por nós não conseguimos. Eu te peço, Senhor, que tu estejas abençoando cada irmão, cada irmã que aqui veio, cada um que está nos acompanhando de suas casas, e que esta palavra, Senhor, não volte vazia, mas que possa haver mudança de vida, que possa haver talvez mudança de pensamentos, mudança de atitudes, mudança de postura, tanto na vida cristã como talvez dentro da própria igreja. Eu não conheço a vida de cada um, Senhor, mas tu conheces. E eu te peço, Senhor, complete a tua obra. Toque os corações com o teu Espírito Santo e nos ajude, Senhor, porque nós somos fracos, falhos, limitados e nós precisamos de ti. Mais uma vez, Senhor, eu te louvo e te agradeço pela tua misericórdia para conosco e pela tua palavra que fala ao nosso coração. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o restante da noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.